Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Ele produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Olá, transformadores. Jesus não está explicando técnicas de agricultura. Ele está revelando uma verdade sobre o nosso coração, o coração humano. A semente é sempre a mesma. O semeador também é o mesmo. O que muda é o terreno. E quando a palavra de Deus não produz fruto na minha vida, o problema não está no Evangelho. Também não está em Deus, como se ele tivesse deixado de falar. A pergunta passa a ser outra. O que está acontecendo dentro de mim? Jesus começa pelo terreno à beira do caminho. É aquele que ouve a palavra, mas ela nem chega a entrar. O Evangelho passa pelos ouvidos, mas não alcança o coração. Antes que a pessoa pare para meditar, antes que transforme aquela palavra em oração, o maligno rouba o que foi semeado. Isso acontece mais do que imaginamos. Às vezes, nós ouvimos uma homilia, lemos o Evangelho pela manhã, sentimos que Deus nos falou e poucos minutos depois já estamos completamente absorvidos pelas notificações, pelas preocupações, pelas conversas e pela correria. A palavra ficou na superfície, não encontrou onde criar raízes. Depois vem um terreno pedregoso. Aqui a pessoa recebe a palavra com entusiasmo. Ela se emociona, faz inúmeras promessas, decide mudar de vida, mas Jesus diz que lhe falta raiz. E raiz é justamente aquilo que ninguém vê. E existe uma fé que aparece muito quando tudo vai bem, mas basta chegar uma decepção, uma doença, uma injustiça, uma perseguição ou um silêncio de Deus para ela começar a desaparecer. É uma fé sustentada pela emoção, não pela perseverança. E em seguida aparecem os espinhos. E, para mim, esse é o terreno mais perigoso, porque aqui a semente até cresce. Não é alguém que abandonou Deus, é alguém que foi deixando outras coisas ocuparem o espaço que pertencia a Deus. Jesus fala das preocupações do mundo e da ilusão das riquezas. Ele não diz que essas coisas arrancam a palavra. Elas fazem algo pior, sufocam. Os espinhos, eles não matam a planta de uma vez. Eles vão tirando a luz, o ar, o espaço que ela precisa para crescer. E é assim também, minha gente, na nossa vida. Nem sempre perdemos Deus por causa de um grande pecado. Às vezes vamos enchendo o coração de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanta necessidade de controle, de tanto barulho, que a palavra continua ali, mas já não consegue dar fruto. Então, Nosso Senhor fala da boa terra. Ele não diz apenas que ela ouve. Ele diz, olha só, que ela ouve e compreende. E na Bíblia, compreender não significa apenas entender uma ideia. Significa acolher de tal maneira que a vida começa a mudar, transforma. Porque é possível conhecer o Evangelho há muitos anos e continuar vivendo do mesmo jeito. E também é possível escutar uma única palavra de Jesus e permitir que ela reorganize toda a existência. E é por isso que os frutos são diferentes. Uns produzem 30, outros 70, outros 100 por um. Deus não espera que
todos produzam a mesma quantidade, mas espera que todos produzam fruto. E, pensando bem, existe uma última coisa que me chama a atenção nessa parábola. Nenhum terreno nasce pronto, nenhum. O caminho pode ser revolvido, as pedras podem ser retiradas, os espinhos podem ser arrancados. A boa terra também foi preparada. Isso é uma grande esperança, porque Jesus não está colocando um rótulo nas pessoas. Ele não está dizendo, você é esse terreno e acabou, não tem jeito. Ele está mostrando que o coração pode ser trabalhado pela graça. E essa pergunta que ficou comigo durante a oração de hoje. Quando foi a última vez que uma palavra de Deus realmente mudou alguma coisa em mim? Não apenas me emocionou, não apenas me fez concordar, mudou. Porque o Evangelho, minha gente, nunca foi dado apenas para ser ouvido. Foi dado para encontrar uma terra onde possa dar fruto. Paz e bem.